Olá! Hoje eu, Karina Marques e Luana Custer vamos falar sobre instalações provisórias. Uma das primeiras etapas da obra é pensar sobre as características do canteiro de obras. É importante definir quais elementos irão compor o canteiro de obras, daí definir a logística dos processos, dos fluxos de pessoas, materiais e serviços. Além disso, é importante ter um local seguro e livre de intempéries para estocar os materiais e ferramentas utilizadas na obra. Um bom exemplo de como tudo isso se alinha é a produção de concreto dentro do canteiro. É importante que o layout do canteiro preveja que materiais como a brita, o cimento e a areia estejam próximos e dispostos de maneira inteligente em relação à betoneira, a fim de economizar tempo e tornar o serviço mais eficiente. Outro elemento fundamental é garantir a limpeza e a organização da obra em todos os momentos. Algumas instalações necessárias dentro do canteiro de obras são as instalações de produção. A central de produção de concreto também é um exemplo disso, que envolve desde o concreto em si, como a armação das ferragens e também a produção de formas. As instalações de apoio de produção, que é o almoxarifado e o estoque, e as áreas para entulho. É essencial prever essas áreas para entulho, porque, como a gente sabe, a construção civil, da forma que é feita atualmente no Brasil, gera muito entulho. Então, é essencial prever a disposição correta desses entulhos dentro do canteiro de obras. Também é importante prever as instalações para as áreas de vivência, como escritórios, refeitórios, banheiros e vestiários. E dentro desses escritórios, por exemplo, é onde irão ocorrer as reuniões, estarão os computadores, as plantas, é o centro de comunicação no canteiro. Lá também vai ficar o diário da obra, o registro dos operários. Alguns elementos também devem levar em consideração a quantidade de trabalhadores que aquele canteiro irá suportar. Por exemplo, a quantidade de banheiros, chuveiros e bacias sanitárias. O almoxarifado tem a função principal de proteger os materiais e as ferramentas que serão utilizados na obra, e é importante manter um controle de entrada e saída desses materiais para que nada seja perdido. A guarita é uma forma de garantir a segurança desses materiais dentro da obra, além de proteger também os trabalhadores. Algumas construtoras estão disponibilizando vídeos nessas guaritas para que os visitantes saibam como se comportar dentro da obra, garantindo a segurança deles mesmos e de todos aqueles que estão trabalhando lá. Existem também as instalações opcionais, como alojamento e lavanderia, sala de jogos e OTV. A norma regulamentadora 18, mais conhecida como NR 18, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que buscam implementar medidas de controle e sistemas preventivos de segurança, tanto nos processos e nas condições de trabalho, quanto no ambiente de trabalho em si. Atualmente, ela sofreu algumas alterações que deixaram suas regras mais claras, objetivas e de mais fácil consulta e entendimento. Ela não é mais vista como uma norma de aplicação, e sim como uma gestão de segurança. Os procedimentos são adotados a fim de resguardar a vida do trabalhador. Foram feitas novas especificações para as áreas de vivência das obras, como, por exemplo, a quantidade de vasos sanitários, chuveiros e bebedouros necessários e também a proibição de reutilização de contêineres utilizados para transporte de carga em áreas de vivência. Ela também diz o que deve ser feito, mas como vai ser feito fica a cargo do responsável da obra. O uso de EPI é essencial em todos os momentos da obra, que também é de uso obrigatório. Dentre esses EPIs estão capacetes, máscaras e respiradores, tanto a máscara que nós estamos acostumados a usar quanto as máscaras especiais, calçados de segurança, luvas, cintos de segurança, protetores auriculares, óculos de proteção. É importante lembrar que algumas atividades específicas dentro da obra requerem cuidados especiais, então devemos estar atentos e usar sempre a proteção adequada. Precisamos nos atentar também a possíveis erros ou problemas que podem acontecer no nosso canteiro de obras.
como EPIs de má qualidade ou também a falta de uso de EPIs, a inadequação às regras de segurança, iluminação inadequada, porque às vezes mesmo com a luz do dia, ela não é suficiente para iluminar bem áreas internas da construção. Então é necessário que todas as obras forneçam iluminação adequada para que todo o serviço seja feito de maneira correta. A falta de treinamento dos profissionais, que pode ser simplesmente resolvida com treinamentos ou também contratar profissionais capacitados. A falta de análise de riscos, que são atividades simples que podem prevenir grandes problemas, e a má organização dos materiais, ferramentas e resíduos, porque isso pode gerar tantos acidentes quanto prejuízo para a obra. De acordo com a NR18, as instalações para produção, como as centrais de carpintaria e de armações em aço, elas necessariamente precisam ter piso nivelado e antiderrapante e cobertura, para que seus trabalhadores fiquem protegidos contra possíveis quedas de material e intempéries também. E para atingir esses dois objetivos, nós trouxemos duas estratégias, que são a utilização de estruturas em madeira com fechamento incompensado e estruturas metálicas com fechamento em lona. Agora, para armazenamento dos agregados para a produção de concreto, não é necessária cobertura, somente a separação por característica de material. Já em relação às instalações para apoio de produção, como os depósitos e almoxarifados, devem ser protegidos não só das intempéries, mas também devem permitir o controle de entrada e saída do local, dos materiais. E para isso, nós trouxemos algumas alternativas, que são a construção também em madeira, com fechamento incompensado, a estrutura metálica, só que completamente lonada, que chama tenda galpão, que tem lona com paredes também, e a estrutura modular com container, que deixa o ambiente mais seguro. Além disso, também há apoio de produção, o descarte correto dos resíduos. E para isso pode-se usar caçambas simples ou compactadoras, para diminuir o volume do resíduo. Nas instalações para áreas de vivência, nós temos a possibilidade de construção em madeira com fechamento incompensado e também utilização de módulos em container. As duas opções, elas garantem o conforto térmico e o ambiente ideal de trabalho exigido pela NR18, porém, elas têm algumas diferenças devido ao material mesmo, as singularidades do material de que são produzidos. Para instalações opcionais, como alojamentos, existe a opção do container dormitório, mas para um conforto ainda melhor dos funcionários que já são mobilizados, estão longe de casa, é interessante buscar hotéis, pousadas e casas possíveis para alugar e fazer repúblicas de trabalhadores. Em relação à guarita para segurança de entrada e saída, além da opção de construir definitivamente a portaria do empreendimento para já usá-la durante o período da obra, nós trouxemos aqui a opção provisória através de container. Nós temos um container coletivo, individual com sanitário e individual elevado, para a gente ter noção do preço de cada um. Temos aqui o preço mensal de aluguel e para compra. Respectivamente, custam R$ 685, R$ 520 e R$ 540 para locação mensal, e para compra, respectivamente, custam R$ 6.965, R$ 7.195 e R$ 5.305. A gente pode perceber que na hora da compra, a guarita que possui o sanitário, mesmo sendo sanitário químico, ela é mais valorizada, e a guarita coletiva também por ser maior. No breve levantamento de custos que nós fizemos, a média de preço para aluguel mensal de container gira em torno de R$ 500 para almoxarifado, R$ 600 para escritório, R$ 500 para ferramentaria, R$ 600 para refeitório, R$ 600 para vestiário, R$ 750 para sanitário e R$ 500 para caixa de dejetos. Esse preço é mensal e é para cada estrutura modular, que tem cerca de 8 metros quadrados. Já para comprar, o preço é cerca de 10 vezes o preço do aluguel. E ainda tem que ser acrescido o custo de manutenção, quando você vai levar de uma obra para outra ou depois de muito tempo na obra, e o transporte, que fica por conta do dono do container. Em relação aos galpões de estrutura metálica lonados, nós encontramos cotação para 2 tamanhos.
Um deles de 10 por 40 por 6 metros, que custa R$ 3.492 ao mês, e um de 10 por 30 por 6 metros, que custa R$ 2.580 por mês. O que acontece? Além do preço mensal, a gente tem um custo um pouco alto de mobilização e montagem dos galpões, que é de R$ 40 mil por instalação. Então, é aconselhável alugar esse tipo de estrutura se for mantido por um bom tempo, cerca de pelo menos mais de um ano no mesmo local. Para a destinação dos resíduos, nós fizemos cotação de caçambas e nós encontramos um local em Mariana que faz a coleta de resíduos com uma caçamba de 4 metros cúbicos. Ela pode permanecer na obra por 2 dias e o serviço total fica por R$ 150. Quanto às estruturas em madeira, com fechamento incompensado, nós fizemos o orçamento delas através da tabela SINAP de Minas Gerais mais atualizada. E por ela nós obtivemos o preço para construir as instalações provisórias por metro quadrado. Para escritório, por exemplo, custa R$ 437,28, para almoxarifado, R$ 683,78 e assim por diante, por metro quadrado. E como nós obtivemos esse valor construtivo por metro quadrado, nós convertemos, então, o aluguel do container também de acordo com o metro quadrado de espaço, para poder fazer uma comparação mais assertiva. Então, à esquerda temos os metros quadrados de construção em madeira e à direita o aluguel de container por mês. Então, a gente pode ver claramente que, dependendo do tempo que a gente for precisar da estrutura, vai valer mais a pena construir, porque o aluguel vai ficar muito caro. Só que aí a gente tem que pensar na durabilidade das estruturas de madeira também. Vai depender muito do uso, do local que está sendo feita a obra, do quanto que chove no local, do quanto as pessoas são cuidadosas. Então, antes de fazer uma escolha, a gente tem que fazer uma boa análise do porquê que a gente está construindo aquela estrutura ou alugando aquela estrutura e qual o nosso objetivo e qual o tempo que a gente precisa. É importante ressaltar que não existe um material ideal para a execução do canteiro de obras. Devemos analisar todas as possibilidades e assim decidir qual a melhor opção para o canteiro que estamos analisando. Como exemplos, trouxemos os módulos habitacionais ou containers, que têm como vantagem a praticidade, agilidade e facilidade, tanto para montagem e desmontagem, são facilmente acoplados para aumentar seu tamanho, podem ser alocados dentro do canteiro de obras ao longo da obra conforme a necessidade, são duráveis e seguros. Além disso, são feitos de materiais extremamente resistentes. Mas tem como desvantagens a demanda por uma mão de obra especializada, um alto valor de aluguel mensal, ou caso você decida comprar também, ao alto valor para a compra e manutenção desse tipo de opção, além da dificuldade de transportá-los para obras em locais remotos. É importante ressaltar também que a utilização de container marítimo, que antes eram utilizados para transporte de carga, passou a ser proibida com a alteração da NR 18 para áreas de vivência. Outra opção é a estrutura em madeira com fechamento incompensado, que tem como vantagem fácil montagem e desmontagem, dimensões e formas flexíveis, a possibilidade de construção em locais remotos e baixo custo em construção. Mas é pouco resistente a intempéries, necessita de uma construção de fundação e o tempo para instalação é maior por nem tudo chegar pronto na obra. E por último, trouxemos a opção de um galpão de estrutura metálica lonada, que tem como vantagem a fácil montagem e desmontagem e oferece um espaço amplo com pé de direita elevado, que é ideal para canteiros amplos por demandar grande área livre. Também oferece rapidez e resistência devido ao material aplicado. Como desvantagem, traz a demanda por mão de obra especializada para sua montagem, a dificuldade de fiscalização de entrada e saída de pessoas, o alto valor de mobilização e montagem, a construção de uma fundação é necessária também nesse caso, além de ser inviável mudar de local ao longo da construção do empreendimento.